Fala jovem, tudo de boa contigo? Guilherme Matar aqui, vídeo novo no canal, retomando o nosso esquenta para a Copa do Mundo de 2026. Hoje o meu tema vai ser o Canadá. Eu vou lembrar da presença do Canadá na Copa do Mundo de 1986, que foi a primeira vez que os canadenses jogaram um Mundial na história do futebol de campo masculino. Canadá que tem uma trajetória curta em Copas, né? Essa Copa de 2026, que eles vão sediar agora na América do Norte, vai ser só a terceira deles. Então essa Copa de 86 foi muito marcante por enfim terem debutado nesse torneio tão celebrado na história do nosso futebolzinho, né? Enfim, o Canadá naquela época, ele vinha numa sequência de resultados muito interessantes. O primeiro grande resultado tinha sido a participação nas Olimpíadas de 84, em Los Angeles. Em 1984, eles tinham chegado até o mata-mata do torneio olímpico, foram eliminados nas quartas de final pelo Brasil, mas só nos pênaltis. Empataram no tempo normal ali, chegaram até as penalidades e foi só nos pênaltis que a seleção brasileira favorita conseguiu avançar às semifinais. Brasil que seria a medalhista de prata naquele torneio olímpico. Esse resultado, então, foi um resultado que animou os canadenses, que conseguiriam o seu segundo grande feito no futebol de campo, que seria a classificação para a Copa do Mundo um pouco adiante, numa vitória super celebrada contra Honduras, que botou os caras, enfim, no seu primeiro Mundial. A preparação canadense para a Copa do Mundo de 86 não foi das mais fáceis, porque a grande parte da equipe, a equipe era baseada em times que jogavam a Liga Norte-Americana da época, a NASL. Essa liga ela foi dissolvida durante o ciclo da Copa do Mundo de 86. Então, praticamente toda a seleção do Canadá ficou sem uma fonte primária e constante de jogos para se sustentar. E aí, o que os caras foram fazer? Os jogadores foram jogar futebol de salão, e outra medida que foi feita foi o fato ali do treinador Tony Waiters ter montado uma espécie de seleção de ocasião, seleção ali de momento, para procurar jogar ali com quem topasse enfrentar os caras. Foi assim, nesse bem bolado ali, que os canadenses conseguiram se preparar para o Mundial, pelo menos até a parte mais ferrenha ali da preparação física e tal, de aclimatação chegar quando a Copa do Mundo se aproximasse. Existem informações muito interessantes sobre esse time do Canadá da Copa do Mundo do México, de 1986, que estão presentes num texto assinado pelo jornalista de futebol John Molinaro, que fez uma espécie de história oral do Canadá de 86. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo se você quiser dar uma olhada, porque tem muita coisa bacana que é contada pelo Molinaro. Ele faz transcrições de entrevistas que conduziu com caras que participaram daquele Canadá. Vale lembrar que em 82, uma seleção que saiu da eliminatória da CONCACAF, El Salvador, tinha tomado uma goleada histórica de 10-1 para a Hungria na Copa do Mundo da Espanha. E essa preocupação permeava a mente dos caras do Canadá. Isso é citado nesse texto do Molinaro, nessa história oral, pelo treinador Tony Waiters. Eles tinham essa preocupação, então, de não repetir El Salvador 4 anos depois. Eles queriam não fazer feio quando enfrentassem os seus adversários mais badalados. E o Canadá encontrou um grupo bem difícil lá no México. Ele estava na mesma chave da França, da Hungria e da União Soviética. A França, que era uma das grandes favoritas ao título daquele Mundial, era a campeã europeia, tinha ganho a Eurocopa de 84, Platini, aquela coisa toda. A União Soviética, que em 1986 era treinada pelo lendário Valery Lobanovsky, um treinador histórico pelas passagens que fez no Dinamo de Kiev. E para completar, você tinha a Hungria, que era uma seleção com muito mais tradição em Copas do Mundo. Então era uma chave complexa. E para completar, a estreia dos canadenses seria justamente contra a França, que era a favorita do chaveamento. Contrariando os prognósticos, os canadenses saem dessa estreia contra os franceses com uma derrota apenas de 1-0, sem sofrer a goleada que todo mundo estava imaginando. E isso animou os caras. Eles pensaram, pô, a gente enfrentou uma seleção tão poderosa e só perdemos de 1-0, de repente a gente pode fazer uma coisa interessante aqui. Ainda mais porque a Hungria, a próxima adversária dos canadenses na chave, estreou tomando 6-0 da União Soviética. Então os caras já pensaram, opa, de repente tem alguma possibilidade para nós dentro desse grupo. Mas no fim a realidade seria um pouco diferente, né? A equipe do Canadá perderia para a Hungria de 2-0 e aí chegaria na última rodada, onde perderia novamente por 2-0 contra os soviéticos, terminando a Copa do Mundo de 86, sem pontuar e sem fazer gols, mas sem tomar as goleadas que eles tanto temiam.
quando chegou ali a preparação mais intensa para a Copa do Mundo, eles foram treinar ali, se aclimatar para a altitude, aquelas coisas todas, fizeram treinamentos intensivos. Então, fisicamente, eles chegaram muito bem, apesar daquelas coisas que eu citei anteriormente no vídeo, né, das dificuldades. A preparação física acabou acontecendo, o time chegou inteiro e conseguiu, pelo menos nesse aspecto físico, competir a ponto de evitar ser goleado. Defensivamente, o time se portava bem, de acordo ali com depoimentos dos jogadores e tal. O grande problema era na frente. Eles conseguiam se garantir na defesa, de uma certa forma, mas tinham dificuldades para fazer gols. Beleza, jovem? Eram esses os detalhes que eu queria ressaltar sobre a participação do Canadá na Copa do Mundo de 86 no México, que foi a primeira vez deles disputando o Mundial. Um abraço, até a próxima.